Salve a todos os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. É motivo de muita alegria, igreja, estar reunido aqui na casa do Senhor para mais um dia de gravação. Não se hora que você está assistindo esse vídeo, mas vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Tem como título O Filho Pródigo. Diz assim a palavra: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço tinha deles, disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os campos apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos dos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, põe-lhe um anel no dedo e a parca nos pés, e trazei o bezerro cevado e matei-o. Então comeremos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Glória a Deus, aleluia. Só até aqui, igreja do Senhor. Esse texto nos fala a respeito de um filho, o filho pródigo, um filho a qual ele pediu a parte que cabia de seus bens a seu pai, a parte que ele tinha direito dos seus bens a seu pai. E ao pedir, o pai não nega. Ao pedir uma parte da herança, o pai não nega, não vira as costas para o filho. Esse pai, ele divide a fazenda entre os 2 irmãos. E vai passando determinado momento de dias que um dos filhos mais novos, ele decide ir embora, decide virar as costas para o pai, decide abandonar o pai e ir para uma terra longínqua, uma terra distante, uma terra a qual ele não conhece. E assim ele fez, igreja. Ele virou as costas para o pai, e chegando nessa terra, ele viveu, igreja do Senhor, dissolutamente. Ele viveu e gastou toda a sua herança, gastou tudo aquilo que o seu pai tinha te dado como herança. E ele chegou a um determinado momento, igreja, que ele começou a passar necessidades, começou a passar fome. E ele chegou perante um homem que morava naquela localidade, naquela terra, e aquele homem lhe ofereceu um emprego de apacentar porcos. E aquele jovem, ao perceber que aqueles porcos comiam bolotas, ele desejava saciar o seu estômago com aquelas bolotas que aqueles porcos comiam. Aí ele tomou em si, caiu em si, e lembrou de seu pai, e falou: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo? Vou ter com meu pai,
Vou falar que pequei contra o céu e pequei contra ele. Irei, levanta-me-ei e irei ter com meu pai. E assim ele fez, igreja. Ele foi de volta para a casa do pai. Ele foi, retornou à casa do pai, onde ele virou as costas. E o pai, ao ver ele distante, correu, correu e lançou nos braços do seu filho. Ele deu um abraço e um beijo. E o filho respondeu: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe o que o pai disse? Servos, tragam a roupa. Servos, tragam um anel para colocar no dedo dele. Servos, tragam as alparcas, as sandálias para colocar nos pés dele. E tragam um bezerro cevado e matemos para nos comemorar. Pois este meu filho estava morto e reviveu. Este meu filho estava perdido e foi achado. Aleluia, glória a Deus. Quantos de nós, igreja do Senhor, estamos afastados da casa do Senhor, viramos as costas para com o Pai, viramos as costas e vamos viver dissolutamente no mundo. Quantos de nós viramos as costas para Deus, para nosso Pai, e começamos a padecer nesse mundo? E quando a gente vem cair em si, aleluia, glória a Deus, a gente começa a perceber que é o melhor lugar para estar é na casa do Pai. Aleluia, glória a Deus. Igreja do Senhor, às vezes Deus ele permite lutas, a porta se fecha, a situação difícil aconteceu, a dificuldade, algo no meio da tua parentela, Deus ele permite só para chamar a tua atenção. Deus ele quer chamar a tua atenção, igreja, para você perceber, igreja, como era bom, igreja do Senhor, estar na casa do Senhor, como era bom cantar aqueles hinos, igreja, como era bom entoar hinos e louvar ao Senhor, como era bom, igreja do Senhor, dobrar os joelhos e orar e sentir a presença de Deus do seu lado, como era bom, igreja, dobrar os joelhos na madrugada e sentir a presença de Deus do nosso lado, como era bom, igreja do Senhor. Deus ele faz nos lembrar de como era bom ler a palavra dele. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes Deus ele permite alguma coisa, alguma situação difícil da nossa vida, para a gente se lembrar de como era bom. Como era bom, a igreja do Senhor, cantar e louvar para o Senhor. Como era bom participar dos trabalhos da casa de meu Pai. Como era bom, a igreja do Senhor, muitas das vezes participar, a igreja do Senhor, dos cultos e ouvir a palavra do Senhor. Quantos trabalhadores de meu Pai têm abundância de pão e eu aqui passando por isso, e eu aqui perecendo de necessidades. Eita, eu estou com saudade da casa do meu Pai. Quem aqui está ouvindo essa palavra está com saudade da casa do Pai? Muitas das vezes você que está ouvindo essa palavra, esse vídeo, você está com saudade do Pai. Você que virou as costas para com o Pai, Ele está de portas abertas, Ele está de braços abertos para te receber, Ele está de braços abertos e esperando você voltar. Ele está com as suas roupas, as suas vestes guardadas para dar ordem aos servos: buscai a roupa, buscai o anel e buscai as alparcas, as sandálias, para que esse meu filho ele calce as sandálias, para que esse meu filho ele coloque o anel dele, para que esse meu filho veste a melhor roupa, porque o Pai ele guardou a sua roupa, o Pai guardou o seu anel e o Pai guardou as suas sandálias. O Pai aguarda o seu retorno, igreja. O Pai aguarda o seu retorno. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E você que saiu da casa do Pai, ainda você é filho. Você que ainda, mesmo que virou as costas e saiu da casa do Pai, você ainda é filho. Você ainda é filho.
Você saiu para o mundo, virou as costas para o Pai e gastou toda a tua herança, mas você ainda é filho. Ei, o seu lugar ainda está aqui. O seu lugar de filho ainda está aqui na casa do Pai. Aleluia, glória a Deus. Servos, venham, tragam a melhor roupa, tragam o anel e tragam as sandálias e tragam o bezerro cevado, para que esse meu filho comemore junto conosco. Porque este meu filho, ele estava morto. Este meu filho estava morto e reviveu. Este meu filho estava perdido no mundo e foi achado. Este meu filho está de volta, retornou para a casa do Pai. Aleluia. Deus poderoso. Glória a Deus. Deus, ele dá ordem, igreja. O seu pai ele dá ordem para seus servos, para matar o bezerro cevado, para fazer festa. Porque, igreja do Senhor, um pecador, quando se arrepende dos seus pecados, quando ele se arrepende de seus pecados e cai em si, ele começa a perceber que é melhor estar na casa de meu Pai, é melhor estar na presença de Deus, é melhor estar na casa de meu Pai do que passando necessidade desse mundo. É melhor estar na casa de meu Pai do que desejando as bolotas que o mundo oferece. Aleluia, glória a Deus. Você que está ouvindo essa palavra, você muitas das vezes vai cair em si e você vai perceber que é melhor estar na casa do Pai. Quantos trabalhadores de meu Pai têm abundância de pão, tem abundância de pão e fartura, e eu aqui nesse mundo padecendo de necessidades. E deixa eu falar algo para você. O mundo, ele não vai te suprir as necessidades do teu coração. O mundo, muitas das vezes, pode oferecer muita riqueza, muita fama, pode te oferecer muitas coisas, mas tem algo que ele não pode oferecer, algo que o seu coração está precisando ser preenchido, que é a presença de Deus. A presença de Deus na tua vida. Sem a presença de Deus, você pode ter tudo e você muitas das vezes não tem nada. Você pode ter tudo desse mundo e estar vazio de Deus. Sem a presença de Deus, você não fica preenchido. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso. Deus ele é amor, gente, mas também é justiça. Deus ele é amor, mas também é justiça. E ele sabe, igreja do Senhor, quando um pecador ele se arrepende e quando um pecador ele continua no pecado. E ele dá oportunidades. Ele está com a porta da casa aberta, ele está com os braços abertos para te receber. E ele sabe. Muitas das vezes ele levanta circunstâncias para que você venha cair em si e volte para a casa dele, para que você retorne. Mas se você não voltar pelo amor, pela palavra dele, você vai voltar pela dor. Deus vai permitir acontecer algo na tua vida para você cair em si e você perceber que é melhor estar na casa do Pai do que no mundo. Muitas das vezes ele permite isso para você cair em si. Glória a Deus, aleluia. E existe, igreja do Senhor, algumas opiniões de pessoas que estão de fora. Existem algumas opiniões de pessoas que estão de fora que não entendem o que Jesus está permitindo acontecer na tua vida e no meio da tua parentela, no meio da tua família. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes acontece alguma dificuldade, algum problema, alguma enfermidade, e as pessoas começam a falar: não é crente, essa pessoa não é crente, não crê em Deus, essa pessoa não é uma pessoa de oração, não vai aos cultos. Aleluia, glória a Deus. Essa pessoa ela não busca, ela não tem a presença de Deus. E por que está acontecendo tudo isso com ela? Por que está acontecendo essas dificuldades, esses problemas na vida dela? Essa pessoa ela não é crente, não crê em Deus? Aleluia, glória a Deus. No final alguém vai ter que entender, igreja. Muitas das vezes as pessoas não entendem
o que Deus está fazendo na tua vida, mas no final elas vão ter que entender, porque Deus, Ele não faz nada sem antes. Deus entende uma coisa: Deus, Ele não permite acontecer nada na tua vida se não for da permissão dEle. O trabalhar de Deus, o agir de Deus, igreja do Senhor, é para o seu bem, é para o seu melhor, é para o melhor da tua família. Aleluia, glória a Deus. Se Deus colocar a mão, seja pelo bem ou pelo mal, é para você cair em si e começar a perceber que é melhor estar na presença dEle do que fora da presença dEle. Muitas das vezes você estava aqui na casa do Pai e você virou as costas e abandonou, e a sua vida começou a ir de mal a pior, porque você virou as costas para o Pai, você virou as costas para Deus, e sem a presença de Deus na tua vida, as coisas vão de mal a pior. Mas o Pai está de braços abertos. O Pai está de braços abertos, com as portas da casa abertas para te receber. Ele está com a tua veste guardada. O Pai ainda está com a tua veste. Você abandonou o Pai, mas o Pai guardou as tuas vestes. Você saiu da casa do Pai, mas o Pai guardou o seu anel. Você saiu da casa do Pai, mas o Pai guardou as tuas sandálias. Porque o Pai deixou você ir. Porque o Pai tem certeza absoluta que o filho dele foi embora, mas há de retornar. O filho que foi embora e abandonou e virou as costas para o Pai, há de retornar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. Deus poderoso. E muitas das vezes, igreja, essa situação, esse problema, essa circunstância, essa dificuldade que aparece, que surge na nossa vida, tem um propósito, tem uma finalidade. Tem uma finalidade. Deus, Ele quer, igreja, nos alertar, abrir nossos olhos, fazendo com que a gente caia em si e comece a perceber que é melhor estar na presença. Sem estar na presença de Deus, igreja do Senhor, nós somos como esse filho pródigo que vai para o mundo, gasta toda a sua herança, vive dissolutamente e depois começa a padecer de necessidades. Sem a presença de Deus, começamos a padecer de necessidades. Eu não estou falando de necessidades financeiras, não. Eu não estou falando de necessidades financeiras. Eu estou falando de necessidades espirituais. Necessidades do Senhor que só Deus consegue preencher o nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Igreja do Senhor, glória a Deus, aleluia. Jesus, certo dia, chega diante do túmulo. Ele chega diante do túmulo, a qual o seu amigo chamado Lázaro, estava sepultado, que já estava com 4 dias de morto. Glória a Deus, aleluia. E ele chega àquele sepulcro. Jesus, ele chega. Glória a Deus, aleluia. Ele chega àquele sepulcro onde está o seu amigo. E responde e pergunta para Marta. Glória a Deus, aleluia. Lázaro está aqui? A Marta responde: sim, Senhor, ele está aqui. E Jesus, ele dá uma ordem: tirai a pedra. Jesus, ele dá uma ordem, glória a Deus, para que aquelas pessoas, aqueles homens, tirassem a pedra do sepulcro. Só que Marta, ela responde: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias que o meu irmão está sepultado, já cheira mal. E Jesus responde para Marta: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Aleluia. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Aleluia, glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus, aleluia. E Jesus, igreja do Senhor, ele ora. Ele ergue os seus olhos para os céus. Aleluia, glória a Deus. E ele começa a orar para com o Pai. E ele diz: pois bem sei que sempre me ouves, mas eu digo isto por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E dito isto, clamou com grande voz. Aleluia, glória a Deus. Ele clamou, igreja, com grande voz: Lázaro, sai para fora. Ele clamou e gritou: Lázaro, sai para fora, igreja. Glória a Deus, aleluia. E passou um determinado momento que estava em silêncio. As pessoas que estavam ao redor começavam a observar e nada acontecia. E Jesus esperando. Aí começou a aparecer Lázaro, todo enfaixado, caminhando para fora do sepulcro, todo enrolado com faixas, caminhando para fora do sepulcro. Sabe o que eu entendo, igreja? Não importa se você está morto dentro do sepulcro com a pedra na frente, não importa se você está enrolado, não importa se você está acorrentado por Satanás. Jesus está dando uma ordem hoje: Lázaro, aquele que está morto, sai para fora. Jesus está dando uma ordem para você que está com o seu coração morto, que você que está como Lázaro morto nesse mundo, que você saia para fora. Ele está dando uma ordem hoje para que você se desperte, para que você saia para fora, para que você venha para a presença dele, para que você venha para a casa do Pai. O Pai lhe espera, o Pai lhe aguarda. Aleluia, glória a Deus. Tirar a pedra. Muitas das vezes você está com uma pedra na frente do teu coração, uma pedra de aparência, uma pedra superficial, onde só vive de aparência. Você não tem que agradar a todos e a todas, não, vivendo de aparência. Lembra daquela figueira que Jesus observou e viu ela vivendo de aparência? Você lembra que Jesus foi até ela achando que ela estava produzindo frutos? E quando Jesus chega até ela, Jesus se decepciona, porque aquela figueira estava florida, estava bonita, e aparentemente era para ela estar produzindo frutos, só que ela não estava produzindo frutos. E Jesus amaldiçoou aquela figueira, e aquela figueira ela seca imediatamente. O que eu entendo, igreja, nessa palavra: não viva de aparência, tire essa pedra de aparência e deixe o Lázaro que está morto dentro de você sair para fora, porque Jesus ele dá uma ordem para você sair para fora, porque ele vai te dar vida, ele vai te preencher com uma vida. Aleluia, glória a Deus, porque você está morto, e uma vez você morto e saindo para fora desse sepulcro, você vai ter vida novamente. Aleluia. Não vê o filho pródigo, quando voltou para a casa do pai, o que o pai falou para ele: este meu filho, ele estava morto, este meu filho, ele estava morto, e agora está vivo novamente. Este meu filho estava perdido no mundo, e ele foi achado. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele quer, a igreja do Senhor, ele quer te dar vida, e vida com abundância. Jesus, ele quer fazer com que você que está perdido no mundo, ele quer fazer com que você seja achado por ele. Se deixe ser achado por ele, busque a presença dele. Aquele que bate na porta, a porta há de se abrir. Aquele que busca vai encontrar a face de Deus, a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você não tem visto, igreja do Senhor. Muitas das vezes você não tem visto, mas Deus ele tem quebrado muito laço na tua vida,
e na vida da tua parentela. Ele tem quebrado, tem desfeito muitas obras de macumbaria na tua vida e na vida da tua parentela. Sabe por quê? Porque tem muita gente que te odeia. Tem pessoas que não te suportam, mesmo sem você ter feito nada para com ela. Tem pessoas que te odeiam e por te odiar, elas começam a fazer trabalho de obra de feitiçaria, obra de macumbaria contra a tua vida. Elas começam a trabalhar para destruir a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus, ele tem quebrado muitos laços e muitas setas de Satanás no meio da tua vida, no meio da tua parentela. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes você não vê. Muitas das vezes você não vê, mas tem uma armadilha preparada. Muitas das vezes você não consegue perceber, mas tem uma seta que o inimigo lança contra a tua vida e você não consegue perceber. Aleluia. Você não consegue perceber e nem notar o que está acontecendo no mundo espiritual ao seu redor. Aleluia, glória a Deus. Mas o Jeová Jireh já deu ordem aos 2 anjos de guerra com espada de fogo para cortar a lança, cortar a seta, quebrar os carros no meio, quebrar e desfazer toda a obra de feitiçaria contra a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Se você crê, você verás a glória de Deus se manifestar no meio da tua vida e no meio da tua parentela. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. Jesus disse: se você creres, verás a glória de Deus. Você crê? Você crê que você vai ver a glória de Deus se manifestar no meio da tua vida, no meio da tua parentela e no meio dos seus? Você crê? Aleluia, glória a Deus. Se você crê, deixe um comentário de eu creio aí embaixo nos comentários. Aleluia, glória a Deus. Porque, igrejas, você sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Você não agrada a Deus sem fé. E se você não crê nele de íntimo, de coração, aleluia, glória a Deus, de sinceridade, você não agrada a ele, você não vai estar agradando ele. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele dá livramento. Deus é Deus de livramento. Quantos livramentos que você vê e quantos livramentos que você não vê? Pare para agradecer, igreja. Pare para agradecer os livramentos que Deus está dando para a tua vida. Pare para agradecer os livramentos que você viu e aqueles que você nem viu e nem percebeu, e Deus te livrou. E Deus tem te livrado da cova que Satanás tem preparado para tu. Deus tem livrado você das setas que Satanás tem lançado contra a tua vida. E você não para agradecer, porque você está muito ocupado para com o mundo. Você está deixando que o mundo venha tomar o lugar de Deus. E não é bem assim, igreja. Não é bem assim. Deus, ele quer estar em primeiro lugar na tua vida. É Deus sempre estando em primeiro lugar na tua vida que as outras coisas vão se resolver depois. Aleluia, glória a Deus. Coloca a Deus na frente. Aonde Deus vai na frente, igreja, os caminhos vão se abrindo, as covas vão se fechando, as setas vão caindo, vão se quebrando, vão se desmanchando. Toda obra de feitiçaria e de macumbaria vai cair por terra, porque Ele está na tua frente. Aleluia, glória a Deus. O Deus poderoso, o Deus grande, o Deus Jeová vai na tua frente, igreja do Senhor, te livrando e te protegendo como um escudo. Aleluia, glória a Deus. Se você crê, igreja do Senhor, Deus te dá livramento nessa noite. E Ele te chama, Ele tem um chamado para a tua vida. Ele tem um chamado para você que virou as costas para o Pai. Você que muitas das vezes está desviado. Muitas das vezes você que saiu da presença de Deus, que saiu da casa de Deus. Deus, Ele te chama hoje nessa noite. Ele te chama hoje nessa noite, você que está ouvindo esse vídeo, que está vendo esse vídeo nesse momento. Deus, Ele te chama hoje para retornar para a casa dele. Deus, Ele vai colocar dentro do teu coração aquela vontade que você tinha de louvar,
aquela vontade, aquele desejo que você tinha de dobrar os joelhos e orar e sentir a presença dele. Deus ele vai colocar no teu coração aquela vontade que você tinha, igreja do Senhor, de vir para a igreja novamente, porque você sabe que você virou as costas para Deus, que você se afastou dele, mas ele te chama nessa noite para você voltar para a casa dele, porque enquanto você tiver fôlego de vida, ainda há esperança. Satanás ele coloca na tua mente que você está perdido já, que você não tem mais jeito, que não tem mais solução, mas Deus manda te dizer nessa noite que você ainda tem fôlego de vida e ainda tem esperança, ainda tem chance. Venha para a casa do Pai. O Pai te espera, o Pai te espera de braços abertos. Aleluia, glória a Deus. Se você crê, digite teu amém, deixe os comentários, deixe o seu pedido de oração nos comentários. Eu e a Igreja Pentecostal Juízo de Deus vamos estar orando pela tua família, pela tua parentela, porque existem muitas igrejas desse mundo que não oram pelas almas. Existem muitas igrejas no mundo afora que estão preocupadas mais com o dinheiro, mais com o dízimo dos irmãos, do que com a oração. A oração, igreja do Senhor, é a chave que abre portas. A oração é a chave que abre portas no meio da tua vida e no meio da tua parentela. Aleluia, glória a Deus. Deixe os nomes da tua família, os nomes da tua parentela, que a gente vai estar orando nas madrugadas e pedindo para que Deus tenha misericórdia das almas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aonde você está, não sei se você está no seu trabalho, se você está em casa, sentado no sofá com a sua família, não importa o lugar que você esteja nesse momento, coloca a mão no teu coração e vamos orar nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, eu oro, meu Pai, para que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, desse teu filho, dessa tua filha que virou as costas para ti, Pai. Oh, meu Pai, que misericórdia, meu Pai. Essa tua filha, esse teu filho, há de retornar para a tua casa. Esse teu filho, essa tua filha, há de retornar para a tua igreja, porque ela vai cair em si. Ela já caiu em si, que é melhor estar na tua presença, é melhor estar na tua casa do que no mundo. O meu Pai, coloca novamente, meu Pai, um desejo no coração dessa tua filha, desse teu filho, de buscar ao Senhor nas madrugadas em oração, com os joelhos dobrados. O meu Pai, coloca, meu Pai, um desejo no coração dessa tua filha, desse teu filho, de cantar hinos e entoar louvores para com o Senhor. O meu Pai, coloca, meu Pai, um desejo no coração, meu Pai, dessa tua filha, desse teu filho, para sentir a presença do Senhor novamente. O meu Pai, eu oro, meu Pai, para que o Senhor cubra com teu sangue poderoso a vida dessa pessoa que está ouvindo, meu Pai, essa oração nesse momento. Cobre com teu sangue, meu Pai, lava essa pessoa com teu sangue, que o teu sangue há poder, meu Pai. Eu, meu Pai, te peço, meu Pai, cobre com teu sangue poderoso todas as criancinhas, meu Pai, desse mundo. Protege e livra do mal, meu Pai, protege nossas criancinhas. Vai de encontro, meu Pai, nesse momento, meu Pai, a todas as crianças, meu Pai, desse planeta, desse mundo. Vai de encontro e protege, meu Pai, envia anjos com espada de fogo para proteger, meu Pai, as nossas criancinhas. Ô, meu Pai, vai de encontro, meu Pai, meu vizinho da frente, de trás, da direita e da esquerda, meu Pai. Vai ser com ele, meu Pai. Vai ter com ele, meu Pai, a vida do meu vizinho. Abençoa, consagra, meu Pai, a casa dele, o lar dele, o trabalho dele, meu Pai. Derrama águas com porta no céu e abençoa, meu Pai, a todos que estão ouvindo essa oração, meu Pai. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. E daí, de onde você está, você dá um brado de glória bem forte. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso. Amém.